Travei as costas. O que fazer? Acompanhe esse vídeo para descobrir. Essa é a Care Club. Olá, eu sou o Saulo, fisioterapeuta aqui da Care Club, trabalho com reabilitação e osteopatia, e eu vim aqui falar para você sobre o que você pode fazer para quando você travar as suas costas. Mas antes de eu falar sobre isso, se inscreve aqui no canal. Quando a gente pensa em travar as costas, a gente geralmente está falando uma condição que o seu corpo já está sofrendo, já está sob um estresse muito grande por diversos fatores, seja ele estresse emocional, um estresse físico, um descanso inadequado, um sono ruim, uma alimentação ruim, ou você esteja com um sobrepeso, enfim. São diversos fatores que vão contribuir para que você tenha uma condição que o seu corpo acaba adotando uma situação de proteção, onde aquela musculatura, geralmente uma musculatura mais profunda a nível da coluna, adote um estágio de contração, de espasmo ou de contratura, onde ela contrai e ela não vai conseguir relaxar de forma natural. E essa postura, essa posição, vai ser uma posição que vai ser a posição que vai te deixar uma posição um pouco mais confortável, porém uma postura ruim, ou seja, que foi a posição com que você travou no momento que você estava executando aquele exercício ou aquele esforço. Nessa situação, a musculatura na região mais profunda da região da coluna, pode ser na coluna mais da parte de cima, na torácica, ou na região mais inferior, mas na região lombar, que é o mais comum. Então você vai adotar uma postura que a gente chama de postura antálgica, ou seja, uma postura que você está com dor. E você não vai conseguir voltar à posição original justamente porque a musculatura está sofrendo, a musculatura está sofrendo um espasmo, uma contratura, e ela não vai relaxar. Então, toda vez que você tentar fazer um movimento de retornar, você vai sentir dor e você não vai conseguir. Vai ser uma dor incapacitante ou uma dor limitante nesse sentido. Dores que vai fazer com que você pare de fazer aquilo que você esteja fazendo. São dores muito intensas, que de uma certa forma acaba dando um certo desespero, e a gente acaba achando às vezes que machucou algum tecido, rompeu alguma coisa, a hérnia de disco apareceu, você, de alguma forma teve uma lesão mais séria, mas não necessariamente isso está acontecendo. Isso às vezes, 90% das vezes que a gente trava a coluna, esse travamento é de origem muscular, origem musculoesquelética, ou seja, é mecânico. É muito mais já por o seu corpo já estar num estado de sobrecarga, ou seja, sofrendo já há algum tempo, com muita tensão excessiva, posturas inadequadas, um sono ruim já há algum tempo. Isso é o que vai fazendo com que você vai somando todos esses fatores, e às vezes um pequeno esforço que você faça é o suficiente para você travar a sua coluna nesse sentido. E aí o que você pode fazer para melhorar essa condição naquele momento? Primeira coisa é você tentar identificar a dor que você está sentindo, como que é a dor que você está sentindo. É uma dor que está só no local, na região da coluna, que você não consegue, ela está pontual e você não consegue fazer um movimento que dói mais? É uma dor que você travou e você está sentindo que de repente começou a ter irradiações para a parte posterior da perna ou para alguma região da perna, na parte mais de baixo? Então é importante a gente identificar esse tipo de dor. Lógico que ali no momento de dor, de sofrimento, é difícil a gente pensar muito sobre isso, mas isso é importante para a gente saber o que fazer. Então, antes de tudo, você tentar contatar alguém para te ajudar, para te auxiliar nesse momento, porque às vezes você pode estar numa situação que você não seja favorável, às vezes ou na rua, ou no trabalho, ou na academia, pegando algum peso. O ideal é que você tente solicitar a ajuda de alguém para que você te auxilie, para você, naquele momento, você
deitar, repousar por um pequeno período para que você fique mais confortável naquele momento para identificar o que você fazer em seguida. Se você vai precisar de algum encaminhamento médico ou não, se você vai ter algum exercício que pode beneficiar você naquele momento para aliviar aquela dor intensa que está te travando. Então, algumas coisas que você pode fazer nessas situações de travar as costas em relação ao que fazer, o que não fazer, né? Então, naquela determinada situação, evite você ainda continuar pegando algum peso ou realizando algum esforço isso pode prejudicar a sua dor, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é você se deitar de forma lenta, de forma mais controlada, para você também não piorar a sua dor, o que naquele momento vai ser uma situação vai ser desafiadora, simplesmente pelo fato de você estar com uma incapacidade funcional. Então, mas o ideal é que se você conseguir deitar, é bom, de preferência numa superfície plana. Se tiver algum colchonete, alguma coisa próximo, tente deitar para você ficar um pouco mais confortável também. Mas se de fato não tiver nada, deitar no chão pode ser uma boa saída para aquele momento de crise, tá? Quando estiver deitado, tente fazer alguns movimentos de forma lenta e com amplitude controlada, ou seja, não vai fazer movimentos bruscos e não vai fazer movimentos de alta amplitude, ou seja, você querendo alongar muito forte, determinar ou a perna ou a coluna, porque isso pode deixar você ainda mais sensibilizado da dor. Outro exercício também que pode ajudar também na posição deitada é fazer alguns exercícios leves de ativação da musculatura, um pouquinho da região que a gente chama do core, né, da região abdominal, região do quadril, para te auxiliar a você sair dessa situação de crise. Lembrando que por mais que você esteja numa crise de dor lombar ou dor na coluna, é importante que você tente restabelecer o movimento, né, o quanto antes, ou seja, você não ficar muito tempo parado, né? Porque o momento que você estiver parado, de fato vai ser um momento que você vai ficar talvez até sem dor, mas depois para você sair daquela posição, isso realmente vai ser muito pior, vai ser muito mais doloroso para você se movimentar após um longo período deitado ou em repouso. Uma outra coisa que você deve evitar fazer numa situação que você esteja travado na coluna é você tentar forçar, né, se você estiver travado em alguma posição, em alguma postura, você tentar forçar um movimento contrário, né? Por quê? Porque geralmente nessa situação que você está travado, aquela musculatura, geralmente daquele lado, né, que está relacionada ao motivo de você estar travado, ela está numa situação de espasmo e você querer alongar, você querer distender nesse sentido aquela musculatura de forma mais com maior intensidade, você pode piorar a situação de dor e a situação de espasmo,
onde a musculatura vai entender como uma situação de proteção e ela vai contrair ainda mais. Então, evitar você forçar o alongamento no sentido contrário, tá? Isso geralmente é feito por um profissional capacitado que consiga te orientar realmente se aquele movimento ou aquele alongamento ele de fato pertinente para a sua situação. Você gostou desse conteúdo? Então curta, compartilhe e ative o sininho. E se você está numa situação que você travou as costas ou conhece alguém que travou, pede para nos procurar que nós podemos te ajudar. Até mais. Travei as costas. O que fazer? Ai. Travei as costas. O que fazer? Acompanhe esse vídeo para descobrir. O laço. Boa.